Hoje vamos falar sobre as contratações do Corinthians para a disputa do título da Libertadores. Mas antes de irmos para o vídeo, peço que deixe seu like e se inscreva aqui no canal, pois estamos com a meta de pegarmos 20 mil inscritos. Agora chega de enrolação, bora pro vídeo. Bom, primeiro vamos comentar sobre alguns jogadores que possam estar de saída do timão. Ah, mas por que você vai comentar sobre as saídas em um vídeo de contratações? Justamente para que vocês possam entender o motivo das possíveis contratações que vai repor as saídas. A imprensa mexicana tem repercutido nos últimos dias um suposto interesse do Tigres na contratação de Memphis Depay. O atacante holandês, que tem contrato com o Corinthians apenas até o próximo dia 31 de julho, voltou a ser alvo de especulações do mercado internacional em meio às negociações pela renovação de seu vínculo com o clube alvinegro. Enquanto as especulações ganham força no exterior, Memphis segue de férias após a eliminação da Holanda na Copa do Mundo. A tendência é que o atacante não retorne ao dia a dia do Corinthians. A expectativa é que ele volte a trabalhar com o elenco apenas se houver avanço nas negociações pela renovação. Lembrando que no início do mês passado, o Corinthians apresentou uma proposta de renovação ao staff do atacante, sem depender de investidores ou parceiros externos. O modelo previa uma redução salarial, uma nova composição de remuneração em relação ao contrato anterior e o parcelamento da dívida referente às bonificações, estimadas atualmente em cerca de 43 milhões de reais. E aí, o Memphis Depay vai fazer falta pro timão? Comenta aí. Já no quesito do Yuri Alberto, todos sabem que o jogador já está disposto a sair do timão, e já tem até algumas propostas na mesa, irei falar sobre elas agora. Representantes do atacante Yuri Alberto encaminharam ao Corinthians duas propostas oficiais, que foram recebidas do futebol europeu, lembrando que ambas tinham um valor de 176 milhões de reais. Uma das investidas é de um clube da Itália e a outra é de um clube da Inglaterra. Os nomes das equipes, no entanto, não foram divulgados. A partir de agora, a situação será debatida entre a diretoria corintiana, os empresários do jogador e o Zenit da Rússia, que ainda detém parte dos direitos econômicos do atleta. Agora, uma saída que todo corintiano sonha é a do Pedro Raul. O centroavante Pedro Raul do Corinthians foi oferecido ao Curitiba, que está de olho na sequência do Campeonato Brasileiro. Apesar do interesse do coach em um novo nome para o ataque, a negociação se esbarrou no alto valor dos salários do jogador. A tendência é que ele continue no Parque São Jorge até o fim do ano. Tá, vou explicar para vocês o que aconteceu para o Coxa ter recuado na negociação e não ter interesse em ficar com o atacante. O Corinthians exige que o Coxa arque integralmente com os vencimentos do atacante, em torno de 750 mil reais por mês. O que ocorreu foi que a diretoria paranaense não quis porque achou um salário muito alto, e a SAF do clube é muito rígida com política de responsabilidade fiscal e não abre mão de prudência nas contas. Basicamente é isso. Aos 20 anos de idade, o volante André é um dos principais ativos do clube. No primeiro semestre, a diretoria corintiana recusou uma oferta de 103 milhões de reais do Milan, por entender que o valor do mercado do garoto era mais alto. Agora o Corinthians aguarda a chegada de novos interessados e admite nos bastidores a possibilidade de que o meio-campista não encerre a temporada no futebol brasileiro. Lembrando que um dos favoritos a ter o jogador é o Juventus da Itália, e mais pra frente aqui do vídeo você vai entender o motivo que ele pode estar pintando no Juventus da Itália. Outro garoto que pode estar de saída é o Breno Bidon. Tratado como uma das principais revelações do Corinthians nos últimos anos, o meio-campista é tratado como uma venda provável nessa janela de transferências. A expectativa interna é de negociá-lo por algo em torno de 120 milhões de reais a 150 milhões de reais. Então, se algum clube europeu chegar pagando esse valor, pode levar o Breno Bidon. Já o Mateuzinho, que é titular absoluto da lateral direita do Corinthians há 2 temporadas e meia, recebeu sondagem recente de clubes da Rússia e da Turquia, e optou por permanecer no Corinthians. Lembrando que caso uma proposta mais alta, tanto para o Corinthians quanto salarial para o jogador, aí caso chegue uma proposta com um valor bom para o Corinthians, o Timão pode negociar, e caso chegue uma oferta salarial boa também para o Mateuzinho, e ele opte por sair, então basicamente é isso, vai depender muito de um acordo bem alinhado. De momento, esses são os jogadores que podem estar de saída, são prováveis e algumas certezas. Porém agora bora comentar sobre os possíveis reforços que podem pintar no timão. O goleiro cabo-verdiano Vozinha, um dos destaques da Copa do Mundo de 2026, foi oferecido ao Corinthians, mas o clube alvinegro não manifestou interesse e nenhuma negociação foi aberta. Lembrando que atualmente o goleiro mais amado do mundo está em negociações avançadas com o Inter Miami dos Estados Unidos, time que o Messi atua. Então basicamente descarta o Vozinha no Corinthians. Teve muitas postagens em todas as redes sociais falando que o Vozinha está pintando no timão, mas basicamente não houve nem negociação. Segundo apurações, o nome de Chelo Torres, do Gimnasia da Argentina, é avaliado pela diretoria corintiana. Atualmente com 28 anos, o argentino vive um bom momento em sua equipe na temporada de 2026.
participando de 20 jogos, marcando 9 gols e contribuindo com mais de 3 assistências, e acabou que chamou a atenção da diretoria. Lembrando que ele não é um camisa 9 que tem como característica ficar parado dentro da área, então basicamente ele é um jogador que tem bastante mobilidade, lembrando que é algo que é tratado como essencial para a diretoria corintiana que busca algo nesse quesito. Outro ponto que o estrangeiro tem a favor é que seu contrato está perto do fim, ou seja, já pode assinar um pré-contrato e chegar sem nenhum custo daqui a uns meses. E o Corinthians segue de olho em mais um reforço para a sequência da temporada. Trata-se do volante Arthur Melo, de 29 anos. O jogador é um dos principais alvos da diretoria alvinegra e teve seu nome aprovado pelo técnico Fernando Diniz, que vê o meio-campista como uma peça capaz de elevar o nível do setor. Diante do interesse, o Corinthians fez uma proposta ao jogador e ao seu staff, e eles decidiram aceitar o acordo. A pedido do técnico Fernando Diniz, o volante Arthur Melo, ex-Grêmio, atualmente na Juventus, aceitou abaixar a pedida salarial para jogar no Timão. Então, basicamente, o clube está otimista com o desfecho e, ao mesmo tempo, a Juventus está de olho em André, como eu disse para vocês no início do vídeo. Então, possa ser que tenha uma possível troca envolvendo os dois jogadores. E por último, o Corinthians ficou em posição privilegiada para tentar o retorno de Wesley nesta janela de transferências. Depois de ver o Cruzeiro e o Grêmio recuarem nas negociações pelo atacante do Al Nassr, o Timão passou a ser o único clube brasileiro na disputa e trabalha para montar uma operação financeira que viabilize a contratação. Apesar do otimismo, o Corinthians ainda precisa superar obstáculos importantes para concluir a contratação. Lembrando que o alto salário de Wesley exige uma engenharia financeira. E esqueci de citar o mais importante aqui para vocês. Para o Timão conseguir contratar, precisa resolver a questão do transfer ban que sofreu recentemente. A nova punição ocorreu em razão de não pagamento de uma multa disciplinar de mais de R$1 milhão, aplicada pela FIFA por atrasos em compromissos financeiros, que foram relacionados a 3 negociações. Então basicamente é isso, para conseguir contratar os jogadores que foram citados nesse vídeo, tem que resolver a questão do transfer ban. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, conto com sua inscrição e deixe seu like também. Vejo vocês no próximo vídeo, valeu!